Olá, gente! Eu sou a professora Diana Márcia de Espanhol e hoje a gente vai trabalhar um assunto que se chama as contrações. E o que é uma contração mesmo? É quando duas coisas se juntam. Por exemplo, um artigo se junta com uma preposição e aí vira uma contração. Na língua portuguesa nós temos várias contrações. Por exemplo, da, de mais a, né? Num, em mais um. Pelo, pela, pelos, pelas, nesta, tudo isso aí são contrações. Na língua espanhola, nós só temos duas. Olha que língua maravilhosa, gente, só duas contrações. E quais são as duas contrações mesmo? Vamos lá que eu vou passar aqui para vocês. Nós temos a primeira contraçãozinha, que é a junção da preposição a mais o artigo ele. Vai deixar de existir, tá? A partir de agora, eu sempre vou dizer al. Primeira contração na língua espanhola, al. Se você observar, no português, o a mais o o é ao. Então, al, traduzindo, ao. Por exemplo, vamos al parque, quer dizer, vamos ao parque. Fui al cine, ao cinema. Fui al campo, ao campo, tá bom? E a última contração, porque só são duas, é a junção da preposição de mais o artigo ele, né? Preposição de mais o artigo ele, que não vai mais existir, ele sempre vai ser o dele. Ó, segunda contração da língua espanhola, dele. Então, nós temos exemplo. Eu regresso do aeroporto à la noche. Opa, eu regresso, eu volto do aeroporto. Quer dizer, no português, de mais o o é do. Então, eu traduzo del por do. Toda vez que no português for do, no espanhol vai ser dele. Quando você encontrar no texto lá no Enem, del, você já sabe que é do, tá bom? Então, essa contração, eu posso dizer para vocês que é quando você encontra aquela pessoa, sabe aquela pessoa que você encontra, que você bate o olho e você sabe que é a metade da sua maçã, que você encontrou o amor de sua vida, e aí você namora, você noiva, você casa, você tem 1, 2, 3 filhos, você tem 4, 5, 10, 15 netos, e 2, 10, 20 bisnetos, e deu 70 anos de casamento e morreram, foram felizes para sempre. Então, a partir de agora, essas duas preposições, como esses dois, eles deixaram de ser dois para ser um só. Né? Quando o amor é verdadeiro, é assim que acontece. Pois é o caso da contração. Eles sempre vão ser um só. Ok? Pois bem. O problema, meus amores, é que na língua portuguesa nós temos várias contrações. Tá? Por exemplo, aqui nós temos, ó, todas essas aqui que estão aí na tela, elas são contrações na língua portuguesa. Se elas são contrações, quando eu vou passar para a língua espanhola, não pode ser contração, porque no espanhol não só existem duas contrações. E agora, o que é que eu faço? Como é que eu faço para passar isso aqui para o espanhol? É muito simples. Vocês conhecem aquele amor de carnaval? Aquele amor que você, na sexta-feira de carnaval, vai para a Bahia, eita, encontra aquela pessoa maravilhosa. Pense numa paixão grande e aí começam a namorar. Passa o carnaval, o maior amor do mundo. Quarta-feira de cinza, cada qual vai para seu canto, né? É o amor de carnaval. Só durou, né? Enquanto foi bom. Cada qual, um voltou para São Paulo e o outro foi aqui para o Piauí. E acabou. Pois aí foi o que aconteceu aqui com essas contrações aqui no português quando vai passar para o espanhol. A partir de agora, o que é que eu faço? Ora, se aqui são contrações, significa que um dia elas eram duas coisas. Cada qual vai para o seu canto. Então, a gente tem que separar essas contrações e passar para o espanhol. Tipo assim, ó, vou mostrar aqui para vocês como é interessante. O que é no português? É a junção do em mais o o. Então, separei. Vou passar para o espanhol. Em é com N. E como é que é o em espanhol? Ele. Então, no português, no espanhol fica em ele. Vamos, por exemplo, num. Num, no português, é a junção de em mais um.
Vou passar para o espanhol. Como é que eu digo em? Com N. E como é que eu digo um? Com N. En, un. Já eu coloco os exemplos para vocês, tá? Vamos ver aqui por exemplo, pela. Vou caminhando pela rua, né? Pela. Pela é a junção de por, preposição, mais o a, artigo. Então, vou traduzir para o espanhol. Por, em espanhol, também é por, porque as preposições são iguais, né? No caso, o em só troca pelo n, tá certo? Então, por é por. E o a, lá. Então, fica por, lá. Observe que todas as contrações no português eu separo e transformo para o espanhol. Por isso que ficou desse jeito. Vamos ver bem que um exemplo. Vou colocar aqui para vocês. Estou num cinema. Como é que eu passo o espanhol para o espanhol? Ó, vamos lá. Estou em um cine. Observe que a contração aí é num. Num é em mais um. Então, eu traduzi para o espanhol em um. Pronto, morreu. Os carros dos pais. Los coches, porque carro é coche, né? Dos. Dos é a junção de de mais os. De los. Né? Los coches de los padres. Próxima. Vou pela avenida. Vou pela, por mais a. Traduzindo, por lá. Vou por lá, avenida. E então, qualquer contração que você encontre, né? Em português, para você passar para o espanhol, você tem que separar e traduzir para o espanhol. E o que é interessante isso lá para o Enem? Porque lá no Enem vai estar por la calle. E você vai entender que por la calle é pela, né? Em um, qualquer coisa, num. Entenderam? É para você, na hora que você for traduzir, na hora que você for ler o texto, você entender que ali é uma contração. Ok? Então, vamos para frente. Trouxe aqui para vocês 3 questõezinhas para a gente fazer agora. Lo atraía lo lindo del paisaje. Lo atraía lo lindo del paisaje. As palavras destacadas são, vamos lá. Lo atraía. Atrair é verbo. O lo diante de verbo, ele não é um artigo, ele é um pronome complemento. Sempre eu vou estar me referindo a alguma coisa que eu falei antes. Então, lá no texto, você sempre vai ter que voltar mais ou menos uma frase para você entender do que ele está falando. Então, lo atraía, esse lo é um pronome complemento. Lo lindo. Lindo é adjetivo. Diante de adjetivo e advérbio, esse lo, ele é um artigo neutro. E del paisaje. Lembre que a palavra paisaje terminou com arre. Toda palavra que termina com arre no espanhol, ela é masculina. No português é feminina. A paisagem, a homenagem, a viagem. No espanhol, el paisaje, el viaje, el homenaje. Entenderam? Então, nós temos aí, esse del é uma contração. Portanto, nós tivemos aí a letra B. Lo atraía, pronome complemento. Lo lindo, artículo neutro. E del paisaje, contracción. Letra B de beijo na boca. Eita, mas é bom. Vamos para a segunda questão. Essa é uma frase muito interessante, gente. A gente tem que lembrar várias coisas para conseguir responder essa questão. Do alto da montanha, víamos o azul da água do mar. Então, vamos lá. Do alto. Ora, eu disse para vocês que do é del, certo? Só que vamos lembrar que del é a junção de de mais el. Só que a palavra alto é um adjetivo. Diante de adjetivo, eu uso lá, lo, el. Qual que é que eu uso? É muito simples. Diante de adjetivo e diante de advérbio, eu uso lo. Então, em vez de falar del, eu tenho que separar e colocar de lo alto. Vou repetir. Por que que é de lo alto? Porque alto é um adjetivo. Diante de adjetivo, eu não posso colocar o el. E del é de mais el. Então, eu tenho que trocar. Tá certo? Então, eu separo de
Separo lo. Professora, e por que não é junto? Porque eu só posso usar dois que são juntos. O al e o del. O resto, todos têm que ser separados. Então fica de lo alto. Da montanha, de lá, né? Que é de mais a. Víamos o azul da água. Ora, da água em espanhol vai ser del água. Por quê? Porque água sofre cacofonia, sofre regra de eufonia. Em vez de você falar da água, que seria de lá, eu tenho que falar del água. Esse assunto nós já trabalhamos lá nas regras de eufonia, tá? Então fica del água do mar. Del mar. Que dá que resposta? Letra D, onde ele diz: de lo alto de la montaña veíamos el azul del agua del mar. Letra D, Titiana doidinha. E para fechar, nós temos a terceira questãozinha onde ele diz: graças ao Pinochet e à CIA, o Chile caiu na ditadura. Vamos lá. Graças ao Pinochet. Ora, ao em espanhol é al. Graças ao, né, al Pinochet. Só que Pinochet, gente, né, ex-presidente lá do Chile, é um nome próprio. Diante de nome próprio, eu não posso colocar artigo. E al é a junção de a mais ele. Como a palavra Pinochet é um nome próprio, eu não posso colocar artigo diante de nome próprio espanhol. Então, eu tiro o artigo, deixo só a preposição. Eu digo gracias a Pinochet e a CIA. O a craseado é a junção de dois as. O a preposição mais o a artigo. Então, fica graças ao Pinochet, gracias a Pinochet e a la CIA, Chile caiu em la dictadura. Portanto, aí deu letra A de amor. Meus amores, um grande abraço para vocês. Tchau!